Nessa primeira matéria de uma série, você vai conhecer um esquema milionário ocorrido em Roraima e que pode ter sido responsável pela morte de centenas de pessoas. O ano de 2020 foi marcado pela maior crise sanitária que a humanidade já viveu no século, a pandemia de Covid-19. Em um esforço conjunto das autoridades federais, Roraima recebeu recursos do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Mesmo assim, a estrutura do sistema de saúde pública do estado não conseguiu atender a demanda da população. O hospital de campanha demorou meses para entrar em atividade. Faltaram medicamentos para pacientes, profissionais de saúde e estrutura mínima necessária para receber as pessoas que precisaram dos hospitais públicos administrados pelo governo do estado. Apesar disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou a transferência de mais de R$1 bilhão para Roraima. O jornalismo da TV Imperial obteve com exclusividade o inquérito da Polícia Federal que investiga fraudes e corrupção praticados por políticos, empresários e servidores públicos de Roraima, que teriam desviado milhões em recursos destinados para combate à pandemia no estado. As investigações continuam sob a autorização do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal teve acesso a documentos que comprovam a interferência de políticos e empresários de Roraima em fraudes na aquisição de equipamentos e materiais para combate à Covid-19. Após depoimento de um servidor da Secretaria Estadual de Saúde, foi possível chegar a uma rede criminosa que pode ser responsável por um dos maiores esquemas de corrupção já vistos em Roraima. A reportagem teve acesso à perícia realizada em aparelhos celulares, contendo diálogos que podem incriminar vários empresários e políticos de Roraima. As conversas foram obtidas pela Polícia Federal com autorização judicial. A partir de agora, vamos mostrar que a polícia começou a desvendar um esquema grandioso que movimentou e direcionou irregularmente milhões de reais originados de emendas parlamentares e que serviriam para a execução de ações de saúde pelo governo de Roraima. Um dos parlamentares envolvidos é o senador Chico Rodrigues, do Democratas. Conhecido na justiça por suspeita de envolvimento em outros esquemas criminosos, o senador usou a influência que exercia como vice-líder do governo federal para direcionar contratos da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima para empresas ligadas aos familiares dele durante a pandemia da Covid-19. O senador atuava como um manda-chuva dentro da Secretaria de Saúde e Chico ditava as regras na pasta e tinha autonomia para isso. Chico Rodrigues atuava como membro da Comissão Mista do Congresso Nacional, criada para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas para o enfrentamento do novo coronavírus. Desse modo, sua influência ia desde a obtenção de recursos em Brasília até o gasto da verba já no órgão estadual de saúde. Francisvaldo de Melo Paixão, à época, era coordenador geral de urgência e emergência da Secretaria Estadual de Saúde. Ele é peça-chave nesse quebra-cabeça do crime. Ele era responsável pelas contratações que tinham como finalidade o combate à Covid-19. Francisvaldo firmou acordo de colaboração premiada com a Justiça e descreveu à Polícia Federal como eram fraudados processos licitatórios e como políticos e empresários atuavam no esquema. Na colaboração premiada, Francisvaldo cita situações em que Chico Rodrigues interfere na contratação das empresas. Ele admitiu ter havido fraude na aquisição de kits de teste rápido para a detecção de Covid-19. No primeiro contato envolvendo o senador, Francisvaldo de Melo envia mensagem de texto para Chico Rodrigues. O servidor mostra preocupação em perder o emprego, mas o parlamentar garante que a probabilidade disso acontecer é zero. Segundo a Polícia Federal, os diálogos indicam a interferência do senador na Secretaria Estadual de Saúde. A conversa vai além. O delator comunicou a Chico Rodrigues, por intermédio de mensagem de aplicativo de celular, que Alan Garcês havia demitido o adjunto da Secretaria de Saúde, Francisco Monteiro, pessoa que dava total apoio às demandas do parlamentar. No dia seguinte à demissão de Monteiro,
O governador disse que não sabia da decisão do titular Alan Garcês. Por isso, demitiu Garcês e recontratou Monteiro, mas desta vez como titular da pasta. Em agradecimento à interferência de Chico Rodrigues na decisão do governador Antônio Denário, Francisvaldo volta a trocar mensagens com o senador e parabeniza o parlamentar pela demissão de Alan Garcês e promoção de Francisco Monteiro ao cargo de secretário de Saúde. Boa noite, senador. Parabéns pela articulação, pela continuidade do secretário Monteiro. Agiu certo no momento correto. Os servidores da CESAL sabem que o senhor teve peso nesse momento. Para a Polícia Federal, os diálogos encontrados no telefone de Francisvaldo também identificam contratos suspeitos mantidos entre ele, Jean Franck, e o senador Chico Rodrigues para o transporte de EPIs da empresa Quantum Empreendimentos em Saúde. Segundo a Polícia Federal, Jean Franck é o verdadeiro dono da empresa Quantum. Sua esposa se chama Sâmara de Araújo Chalde, que exercia a função de assessora do senador Chico Rodrigues no Senado Federal. A autoridade policial identificou conversas entre Francisvaldo e Marcos Aurélio de Brito Duarte, assessor do senador. No registro, Francisvaldo pede ajuda na liberação de carga da empresa Quantum, o que foi prontamente atendido pelo senador ao solicitar a aeronave oficial para realizar o transporte do material para Roraima. A Polícia Federal identificou a existência de 4 contratações da empresa Quantum Empreendimentos em Saúde, relacionadas ao combate da epidemia de Covid-19. Desses contratos, houve o pagamento do montante de R$ 9.144.666,70. A polícia também relata haver indícios de possíveis fraudes licitatórias relacionadas à empresa Aiplan Construções, Comércio e Serviços Limitada, tratadas no relatório de análise número 67 de 2020. Sobre isso, o senador Chico Rodrigues questionou Francisvaldo em mensagens trocadas por celular sobre o pagamento realizado à empresa de nome Gilce. Gilce de Oliveira Pinto é casada com Júlio Ferreira Rodrigues, sócio da empresa Aiplan Construções, Comércio e Serviços Limitada. Há outros diálogos entre Francisvaldo e o senador Chico Rodrigues, bem como entre Francisvaldo e Gilce, todos envolvendo a mesma empresa. O senador questiona sobre o adiantamento do pagamento a Gilce, ao que Francisvaldo responde que adiantou o valor de R$ 2.600.000. Em 12 de março de 2020, o senador volta a cobrar Francisvaldo sobre o assunto. Há registro entre Gilce e Francisvaldo no qual o denunciante encaminha áudio de uma pessoa, provavelmente uma servidora pública, cobrando de Francisvaldo a designação de um fiscal para o contrato com a Aiplan, uma vez que a empresa contratada entregara álcool 65%, ou seja, ineficaz para o objeto do contrato, que era a limpeza e esterilização contra a Covid-19. Em outubro de 2020, após suspeita de desvio de milhões de reais destinados para o combate ao Covid-19, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, autorizou que a Polícia Federal fizesse uma operação policial com o objetivo de encontrar mais provas do esquema criminoso de corrupção. A casa de Chico Rodrigues foi um dos alvos. Lá, os policiais encontraram R$30 mil escondidos nas nádegas do parlamentar, que à época era vice-líder do governo no Senado. Chico pediu afastamento do cargo de senador da República e retornou em fevereiro desse ano. Após isso, com o aumento dos casos de Covid-19 e a chegada da segunda onda da doença, o frágil sistema de saúde do estado de Roraima registrou recorde de mortes por falta de recursos para prevenir e tratar a população acometida pela Covid. O governo do estado anunciou no dia 3 de maio a mudança do secretário de Saúde, pela 7ª vez, sem se pronunciar sobre os fatos noticiados.
As investigações continuam em andamento, todas acompanhadas pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Na segunda reportagem dessa série, você vai ver o papel do senador Telmário Mota na articulação e direcionamento de emendas parlamentares. Ele usou um vereador para se infiltrar na Secretaria Estadual de Saúde e beneficiar empresas ligadas a ele.